João capítulo 14, versículo 6, que Jesus responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nesses dias estamos podendo perceber quem o Senhor é em nós e nas nossas vidas. Te pedimos, Deus, para que o Senhor fale conosco nessa noite mais uma vez, e que a Tua palavra seja resposta aos nossos corações e a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema dessa série é Jesus é. E quando essa série nasceu, ela nasceu justamente dessa afirmação do que Jesus é. E Jesus é muitas coisas. Nós podemos passar aqui semanas e semanas e meses e talvez até anos falando tudo aquilo que Jesus é. Agora, a questão aqui não é somente o que Jesus é. A questão é que tudo aquilo que Jesus é diz diretamente sobre quem nós somos. E se nós formos pessoas que entendem, que tenham a compreensão ou a noção de quem Jesus é, muita coisa vai mudar em nós. Então, essa série não é sobre nós conhecermos mais a Jesus, é sobre nós também conhecermos mais sobre nós. Conhecendo quem Jesus é, encontramos quem nós somos. E tem um texto que para mim retrata exatamente isso, que é Jesus conversando com Pedro, ainda Simão. E Jesus faz uma indagação aos seus discípulos. Ele diz: quem os homens diz que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer: olha, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és um mestre, outros ainda dizem que tu és Elias que ressuscitou. E aí Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Afinal de contas, eles já estavam caminhando com Jesus há um tempo, eles já estavam se relacionando com Jesus há algum tempo. E nesse momento, Simão então, ele recebe uma revelação sobre Jesus, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento, Simão, entendendo quem Jesus é, Jesus entrega para Simão quem ele é. E naquele momento ele diz: a partir de agora tu não és mais Simão, a partir de agora tu serás Pedro. E aqui para mim mora algo muito interessante e muito importante. Antes de nós descobrirmos quem nós somos, nós precisamos reconhecer quem Jesus é. E principalmente quem Jesus é em nós. Porque às vezes a gente até conhece quem Jesus é, mas conhece o Jesus da Bíblia. E a Bíblia sem Jesus é só uma história, é só contos, é só letra. E a letra por si só, essa mesma letra diz que ela mata. Agora, se nós olharmos para essas letras, conhecendo quem Jesus é, essa letra nos dá vida. E vida como nada pode nos dar. Agora, conhecer quem Jesus é fator determinante para eu saber quem eu sou. Então, uma vez que eu conheço quem Jesus é de fato, eu começo a me descobrir. E na semana passada nós falamos sobre Jesus ser a nossa satisfação. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer e beber de mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E se tem uma coisa que muitos de nós temos, são necessidades. E das mais variadas necessidades. Necessidades emocionais, físicas, financeiras, sentimentais. Todo mundo tem uma necessidade. Você pode perguntar para a pessoa mais rica do mundo, ela vai ter alguma necessidade. Você pode perguntar para a pessoa mais pobre do mundo, ela vai ter alguma necessidade. Seja rico em dinheiro, ou rico em alegrias, em conquistas, ou seja pobre em qualquer nível também. Todos nós temos necessidades. E Jesus então se apresenta como esse pão que mata a nossa fome, mata a nossa sede. Então quando nós encontramos em Jesus a satisfação, nós não temos mais necessidades, pelo menos não mais necessidades que nos tirem o sono, ou não mais necessidades que nos façam perder a vida que temos. E o texto que nós lemos hoje, Jesus vai mostrar 3 faces de quem Ele é. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando nós falamos sobre essas 3 coisas, são as 3 coisas que nós mais procuramos: um caminho para seguir, uma verdade para acreditar e uma vida para viver. Todo mundo só está na terra por esses 3 motivos. Todo mundo aqui só quer um caminho para poder seguir. Será que eu faço faculdade ou será que eu não faço? Será que eu arrumo outro trabalho ou não arrumo?
Será que eu procuro uma namorada ou não procuro? Será que eu caso ou será que eu separo? Será que eu fico nessa igreja ou será que eu vou para outro? Todo mundo só quer um caminho para seguir. Agora, todo mundo também quer acreditar numa verdade. Ou tem alguém aqui que gosta de acreditar numa mentira? Não. Se tem uma coisa que eu amo é quando me enganam. Ninguém gosta disso. Se tem uma coisa que eu amo é quando estão mentindo para mim. Ninguém gosta. Por mais que doa, a verdade ela é libertadora. Por mais que envergonhe, a verdade ela é curativa. Então todo mundo quer viver uma verdade. E aí a gente vai para o terceiro ponto, e para mim o que mais faz sentido: todo mundo quer uma vida para viver. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre o que é viver. Porque tem gente que está viva, mas não está vivendo. Tem gente que está respirando, mas não está vivendo. Então, todo mundo quer essas três coisas: um caminho para seguir, uma verdade para acreditar e uma vida para viver. Agora, o que fazer quando eu preciso de um caminho? Caminhos são coisas que nós temos ou não temos. Caminhos são coisas que nós trilhamos ou não trilhamos. Por exemplo, para você sair da sua casa ou do lugar que você estava para vir a essa igreja, para o lugar que você está agora, você precisou escolher um caminho. Eu não sei da sua casa até aqui, mas da minha casa até aqui tem muitos caminhos que podem me trazer. Caminhos mais longes, caminhos mais curtos, caminhos com mais sinais, caminhos com menos sinais, caminhos mais bonitos, caminhos menos bonitos. Muitos caminhos. E para muita coisa é assim. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, gosto sempre de variar o caminho. Quando eu estou indo para o trabalho, quando eu vou para os lugares que eu sempre vou, eu gosto de ir por caminhos diferentes. Se você for parar para perceber, por exemplo, a nossa cidade tem muitas ruas que saem no mesmo lugar. Você já percebeu isso? Tem muitas ruas que você sai no mesmo lugar. Por exemplo, você está vindo lá da BR, lá do São Vicente para o centro. Você pode pegar várias ruas, as que não estão fechadas, né, no momento. Você pode escolher várias ruas. E todas essas ruas vão te levar. Por exemplo, você quer chegar na Beira-Rio. Você pode escolher muitas ruas. Você pode vir aqui por trás, aqui pela igreja, pegar contorno. Eu não vou te dar uma aula de geografia de Itajaí, mas você está entendendo o que eu estou falando, não é? Você pode ir pela Carolina Vailate, você vai pelo meio da cidade. Você pode ir lá por fora pela Caninana, que você vai chegar também. São muitas ruas que você pode tomar. Todas essas ruas vão te levar a um lugar. O lugar que você quer chegar, a Beira-Rio, a praia, a igreja. Agora, cada caminho desse tem os seus desafios. Alguns, como eu te disse, você vai encontrar ruas fechadas, em obras. Outros têm mais semáforos, outros têm mais lombadas, outros têm mais trânsito. Não sei se você sabe, mas o Waze, por exemplo, ele tem uma configuração onde você escolhe o caminho mais rápido ou o caminho mais curto. E nem sempre o caminho mais curto é o mais rápido, e nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais curto. Conseguiu entender? Mas vai de você. Se você quer andar menos e levar mais tempo, ou andar mais e levar menos tempo. Isso é possível. São caminhos. E eu estou te falando tudo isso para chegar em um lugar só. O lugar que você deseja chegar, só tem uma forma de você chegar lá: tendo um caminho. Eu quero fazer uma faculdade. Existem muitas formas de você entrar em uma faculdade, por exemplo. Você pode ter dinheiro e pagar a mensalidade dela. Existem faculdades que você pode ter o dinheiro e você não vai conseguir, a menos que você passe por uma prova e seja aprovado. Existem faculdades que você vai ter que ir morar longe da sua casa. Existem faculdades que talvez não é a que você queira, mas é a que você consegue fazer no momento. Existem muitos caminhos que te fazem chegar numa faculdade. Agora, existe um caminho, que é o caminho que Deus preparou para você. Eu preciso arrumar pessoas para me relacionar. Eu preciso de um namorado, de uma namorada. Eu preciso de amigos. Eu preciso de gente. Eu preciso me relacionar com gente. Gente tem em todo lugar. Agora, existem as pessoas que Deus preparou para nós. E para nós chegarmos nessas pessoas, existe um caminho. E qual é esse caminho? Eu preciso arrumar um trabalho, um emprego que me pague mais. Eu preciso ganhar mais. Afinal de contas, o que eu ganho dá para o meu sustento e ainda falta. Existe um lugar onde você vai poder ganhar mais. Mas existem vários caminhos para você chegar lá. Você pode virar um criminoso. Você pode enganar as pessoas. Você pode arrumar mais um emprego e trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Existem muitas formas de você arrumar mais dinheiro. Mas existe uma forma, que é a forma que Jesus preparou para mim e para você.
E parece meio que uma utopia falar sobre isso, porque muitas vezes nós vivemos uma linha muito tênue entre carnalizar tudo ou espiritualizar tudo. Então tem a pessoa que para ela nada é espiritual, e tem a pessoa que para ela tudo é espiritual. E é uma linha muito tênue, porque esse é o lugar que Jesus tem para mim, ou, cara, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus se importa com coisas muito mais sérias do que só isso. Consegue entender essa linha tênue entre você ficar na fila da lanchonete orando, dizendo: Jesus, qual é o sabor do croissant que o Senhor quer que eu peça hoje? Ou, Jesus, será que era para eu estar aqui nessa lanchonete ou era para eu estar na outra? Entende que é uma linha tênue entre, será que eu vou escolher frango ou carne seca? Ou será que nessa lanchonete vai acontecer alguma coisa, eu vou encontrar alguém, eu vou poder pregar para Jesus, e eu vou pregar Jesus, e essa pessoa precisava ouvir exatamente isso que eu falei para ela. Quem aqui já viveu a experiência de estar em um lugar e acontecer algo e você precisava estar ali? Para você ver o que você viu, para você falar com quem você falou, para você encontrar quem você encontrou. Às vezes você está no mercado, e aí você encontra alguém e tem uma conversa com essa pessoa, e essa pessoa tem um encontro com Jesus através de uma conversa em um mercado. A tua oração não era: Jesus, será que eu vou no mercado comprar carne ou eu faço o frango que tem no freezer? Existem coisas na vida que a gente só faz, e a gente não ora para Deus, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Para mim, gente, para mim, viver a vida com Jesus é meio que como respirar. Eu não penso que eu estou respirando, mas se eu parar de respirar eu morro. Eu não fico pensando: agora eu preciso respirar, agora eu preciso respirar de novo, agora eu preciso respirar. Não, é natural. Você já parou para perceber que você só percebe que você está respirando quando você pensa que você está respirando? Já ficou muito perto de uma outra pessoa e tentou sincronizar o teu respiro com o dela? Gente, alguém já fez isso? Não me deixa sozinho nessa loucura. Já? Então... Sabe, às vezes, por exemplo, eu sou casado com a Bia, daí a gente está ali dormindo, aí ela está respirando, daí eu tranco o ar um pouquinho e espero ela respirar de novo. Aí quando ela vai respirar, eu... Aí, gente, ninguém nunca fez isso com o irmão, pelo amor de Deus. Agora, você está ali respirando e ninguém percebe que está. Provavelmente, porque eu estou falando em respirar, você está pensando na tua respiração agora. Porque são coisas que pra gente é natural de se fazer. Piscar, por exemplo. Ninguém fica assim: agora eu vou piscar, agora eu vou piscar de novo, agora eu pisco de novo. Piscar é algo natural para todos nós. Se a gente não piscar, eu não sei o que acontece. Mas eu sei o que acontece se a gente fica assim, ó, pisca, não pisca. Piscar é natural, porque os nossos olhos precisam de líquido, eles precisam se hidratar. E se você fica com o olho aberto, teu olho vai secar, e aí você precisa piscar para o seu olho hidratar de novo. São coisas naturais. Assim precisa ser a nossa vida com Jesus. Porque muitas vezes a gente vive, ou Jesus é tudo e está em todo lugar, e eu preciso orar para tudo. Aí eu fico lá na minha casa: Jesus, qual é a roupa que o Senhor quer que eu use hoje? Jesus, qual é a cor da camiseta que o Senhor quer que eu use hoje? Jesus, qual é o tênis que o Senhor quer que eu use hoje? Cara, eu acho que assim, ó, a minha vida com Deus, ela é tão diária e cotidiana, e não no sentido de se tornar normal, mas no sentido de se tornar tão presente, que aquilo que eu sei que Jesus quer que eu faça já está tão internalizado, ou precisa estar tão internalizado dentro de mim, que se torna algo natural. Então, Jesus, o Senhor quer que eu pague as minhas contas ou não pague? Eu não preciso nem orar isso, é óbvio que Jesus quer que eu pague minhas contas. Jesus, o Senhor quer que eu fale a verdade ou que eu não fale a verdade? Eu não preciso nem orar isso, eu sei que Jesus quer que eu fale a verdade. Jesus, o Senhor quer que eu vá com essa roupa que mostra o meu corpo todo, ou o Senhor quer que eu vá com essa roupa que me faz ser uma pessoa assim mais recatada e mais... Consegue entender isso? Jesus, o Senhor quer que eu fale palavrão ou o Senhor quer que eu não fale? Jesus, o Senhor quer que eu envergonhe o teu nome ou o Senhor quer que eu não envergonhe? São coisas que precisam ser naturais. E não natural no sentido de se tornar normal, mas natural no sentido de já está dentro de nós. E quando a gente fala sobre caminho, eu preciso ter dentro de mim a certeza dos caminhos que Jesus não quer que eu siga. Porque tem caminhos que são vários. Agora, existe um caminho, e é esse caminho que a gente precisa descobrir. E foi sobre esse caminho que Jesus falou. Ele não diz:
eu sou um dos caminhos, eu sou uma opção de caminho. Ele diz, eu sou o caminho. E como então seguir esse caminho? E como então viver nesse caminho? Existe um jargão que diz que todos os caminhos nos levam a Deus, quando na verdade só um único caminho nos leva a Deus, que é Jesus. Tomé questiona justamente isso. Qual o caminho que a gente vai seguir agora? O que a gente faz agora? E aí Jesus diz, eu sou o caminho. Sigam a mim, façam o que eu faço, olhem para mim. E é muito importante nós termos a consciência da profundidade disso que Jesus está falando. Porque quando ele diz sobre ele ser o caminho, ele está nos chamando para seguir. E o que um seguidor faz? Um seguidor segue absolutamente todos os passos da pessoa que ela está seguindo. Então, quando você está no trânsito, por exemplo, e aí vocês estão em alguns amigos, e um amigo é quem vai puxar lá na frente. Aí você está de moto, de bicicleta, de carro, aquela pessoa está indo para um caminho. E o teu papel é só seguir o que ela está fazendo. Se ela vai virar para a direita, você vira para a direita. Se ela vira para a esquerda, você vira para a esquerda. Se ela para, você para. Se ela acelera, você acelera. E exatamente assim precisa ser o nosso papel seguindo Jesus. Só que qual que é o problema aqui? Muitas vezes nós não conseguimos identificar aonde Jesus está. E em não identificando aonde Jesus está, a gente começa a inventar lugares que Jesus possa estar. Aí entram muitos erros que a gente comete. Por exemplo, tem muita gente que pessoaliza Jesus. Então Jesus se torna o meu pastor. E agora eu não sigo mais Jesus, eu sigo o meu pastor. Aonde meu pastor vai eu vou, o que meu pastor faz eu faço, o que meu pastor fala eu falo. Talvez essa pessoa para você possa ser uma referência, mas você não pode deixar de seguir Jesus para seguir ela, porque uma hora essa pessoa pode errar, e provavelmente ela vai errar. E se essa pessoa for a pessoa que é o único caminho que vai me levar a Deus, e não for Jesus, provavelmente no meio do caminho eu vou me frustrar. O caminho que me leva a Deus se torna a minha igreja, e a minha igreja vai me levar até Deus. Só que igrejas são feitas de pessoas, e pessoas uma hora se perdem. E se essas pessoas um dia se perderem e eu estiver seguindo elas cegamente, eu vou me perder junto com elas. O que vai me levar até Deus é a minha religião. Religiões foram feitas por homens, e homens erram. É por isso que Jesus está dizendo, ele não diz assim, segue a minha religião. Ele diz assim, seguem essas pessoas. Ele diz assim, sigam por esse caminho, ou sigam por aquele caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Para um pouco na tua vida e pensa, se você está seguindo alguma coisa além de Jesus, provavelmente você está indo pelo caminho errado. Talvez, pela graça e misericórdia de Deus que me alcança, te alcança e alcança todos nós, lá no final a gente vai chegar no mesmo lugar. Mas a chance de no meio do caminho a gente se frustrar, se perder e se desviar é muito grande. Quem aqui já se sentiu mais inteligente que o Waze e decidiu não seguir a rota que o Waze estava dando? Numa viagem, em algum lugar que você não conhecia, ou até mesmo às vezes dentro da cidade, o Waze diz, vire à direita. Aí você diz, eu nunca viro, eu sempre vou reto. Aí você vai reto. Aí ali na frente, trânsito. Aí ali na frente, a rua fechada. Alguém já fez isso? Não, eu acho que por esse caminho é melhor. E muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa com Jesus. Jesus é quem nos aponta o caminho. Jesus é quem traça a nossa rota. Jesus é quem traça o nosso caminho. E aí às vezes Jesus diz, ali na frente você vai ter que virar à esquerda. E talvez o virar à esquerda vai ser para você deixar algumas coisas, parar de conviver com algumas pessoas, se abdicar de algumas coisas que você faz, deixar para trás algumas coisas que já deveriam ter sido deixadas. E aí você diz, não é necessário, não é preciso, não deve ser assim. Mas é Jesus que está ditando o caminho. E aí a gente segue o nosso coração. Já ouviu essa frase? Amigo, será que eu faço isso? Amiga, será que eu faço aquilo? Amiga, segue o coração. E a mesma Bíblia diz, não segue o coração.
Porque o coração é enganoso, o coração é mentiroso. E qual é o conselho que a gente mais vê nos filmes, nas novelas, nos relacionamentos? Ai, amiga, segue o coração. Cara, o que teu coração está falando? Segue o teu coração. Posso te falar? Geralmente, o nosso coração faz a gente quebrar a cara. Então, a partir de hoje, quando nós tivermos esse pensamento, ou quando nós precisarmos buscar esse lugar, a gente precisa entender: será que esse caminho é o caminho que Jesus tem para mim? Para pensar nisso. Você sabe por que muitas vezes a gente não para pensar? Porque a gente tem medo de perder as coisas que a gente tem. Será que essa faculdade é o caminho que Jesus tem para mim? Será que esse relacionamento é o caminho que Jesus tem para mim? Será que essa decisão é a decisão que Jesus tem para mim? Muitas vezes nós temos medo de fazer essas perguntas, porque se não for, eu vou ter que largar. E será que eu estou pronto para largar? É simples. Eu sempre falo isso e repito: namoro foi feito para terminar. Se der certo, vai virar um casamento. Mas se terminar, todo namoro que termina eu dou glória a Deus, porque não foi um casamento que ia terminar. Agora, quando a gente está namorando, parece que muitas vezes a nossa vida se torna um. Tem gente que está namorando que já compartilha as contas, já compartilha a vida, já compartilha o carro, às vezes compartilha até a casa. Só que às vezes não é para ser. Só que a gente já foi longe demais. E tem uma coisa na vida que não volta atrás: intimidade. Intimidade nunca volta atrás. Às vezes a gente já está tão aliançado, já está tão entrelaçado, já está tão junto, que é muito difícil separar. Então, quer saber de uma coisa? Vamos aprender a viver assim. E por isso que muitas vezes a gente tem medo de parar e pensar: será que esse é o caminho que Jesus tem para mim? Eu já estou no 7º período da faculdade. Eu já estou há 3 anos nesse trabalho. A gente já tem 5 anos de namoro. A gente já está com o casamento marcado. Eu já paguei 40 parcelas desse carro. Eu já estou morando nessa casa há 1 ano. E aí a gente tem medo de parar e pensar: será que é isso que Jesus tem para mim? Talvez é, e aí está tudo bem, vamos ser felizes. Mas talvez não é. E aí a gente precisa estar disposto a deixar. Porque só tem um caminho. Não tem 2, não tem 3, só tem um. E se não é nesse caminho que você está perdido. Só tem um caminho, e se não é nesse caminho que eu tô perdido. É por isso que tem gente que vive a vida, parece que está andando em círculo. Começa namoro, termina namoro, entra em trabalho, sai do trabalho, começa a se relacionar com os amigos, perde as amizades, compra um carro, o carro quebra, compra uma moto, a moto quebra, entra na casa, a casa pega fogo. Meu Deus, está tudo dando errado. A vida está agindo contra mim, a vida está conspirando contra... Não, você só está no caminho errado. Para e pensa. Agora, existe o oposto disso. Não é porque a gente está no caminho certo que todas as coisas vão dar certo. E isso precisa ser muito real dentro de nós. Porque muitas vezes a gente faz o que Jesus manda e começa a dar tudo errado. Você já ouviu aquele discurso? Parece que depois que eu me converti, cara, minha vida virou de ponta cabeça. A vida sempre esteve de ponta cabeça, só que agora tem luz. E aonde tem luz a gente começa a ver os defeitos. A parábola de Lucas 15, quando aquela mulher diz que perdeu a dracma dentro de casa, qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela acende uma lâmpada. Porque não tem como procurar alguma coisa no escuro. A melhor forma de você ver os defeitos, de você ver as falhas, é colocando luz. A luz demonstra a imperfeição. A luz demonstra o defeito. A luz demonstra o erro. Posso te falar uma coisa? Traz Jesus para o teu caminho. Deixa Jesus trazer luz sobre o caminho que você está e perceba se é o caminho que Ele tem para você ou não. Se não for, talvez você vai ter que fazer igual quando a gente se perde lá no Waze, sabe? Recalcula a rota. O problema é que tem momentos que a gente se perde, a rota recalcula e a gente tem que dar uma volta gigantesca. Mas o que é melhor, dar uma volta ou seguir a vida inteira vivendo errado? O que é melhor, ir até ali na frente, fazer o retorno e agora assumir o caminho que Deus tinha para mim, ou viver a vida inteira sabendo que eu estou indo para o lugar errado? Consegue entender isso que eu estou falando?
E aí agora a gente entra no segundo ponto, que é a verdade. O que se pode contra a verdade? Pedro, tinha um defeito. E todos os dias eu oro e peço para Deus me mudar nisso. Mas principalmente quando eu era criança, eu era imensamente mentiroso. Desde a mentira mais podrinha até a mentira mais séria. Eu tinha, por exemplo, na escola que eu estudava, eu descobri isso obviamente muito tempo depois, né? Mas eu sempre inventava que estava com dor de cabeça para ir embora. Pô, quem nunca fez isso, né? Vamos ser sinceros. Eu sempre falava que estava com dor de cabeça. Quer ver no dia que eu descobri que na escola não podiam dar remédio, porque não sabia se a criança tinha alergia ou se não tinha e tal. E muitas vezes minha mãe foi me buscar na escola. Até que um dia começaram a me dar remédio. E aí me davam um remédio, passou. Aí eu ficava na aula. Passou, daí eu ficava na aula. Aí muito tempo depois, eu já tinha saído da escola e tal. Eu descobri que as professoras, não podia dar remédio, né? As professoras davam água com açúcar. E eu tomava aquela água, eu tinha, 5 anos, 6 anos. Eu tomava aquela água com açúcar e aí, tô bem, tô curado, tô legal. Ou seja, mentia para mim mesmo, mentia para os outros mentiam para mim e parecia que estava tudo bem. Agora, uma coisa é uma dor de cabeça de uma criança de 5 anos. Outra coisa é na nossa vida. Já parou para perceber que tem coisa na vida que a gente mente para as pessoas mentem para a gente, só para a gente fingir que está tudo bem? Vamos fazer o seguinte, no nosso relacionamento, para dar certo. Eu minto para você, você mente para mim. Eu finjo que te engano, você finge que me engana e a gente finge que está tudo bem. Pode ser assim? Cara, tem muita gente vivendo assim. Na vida com Deus, chega em casa, dobra os joelhos e diz: Deus Santo Poderoso, dia incrível que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por esse dia. Que todos os dias sejam como esse dia. E durante o dia, esse dia está um inferno. Eu só queria que esse dia acabasse. Vamos ser sinceros? As nossas orações são: Deus, me conserva, me restaura. Deus, me faz viver essa vida, da vida que o Senhor tem para mim. E a gente tem um monte de coisa para mudar, um monte de coisa para melhorar. Só que a gente mente para Deus. Aí a gente finge que Deus está mentindo para a gente. E a gente vive essa vida dizendo que está tudo bem. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, ou quando a gente tem realmente um encontro com Deus, Deus não mente para a gente. Deus mostra cada um dos nossos defeitos. Só que a gente mente para nós. Eu me lembro que uma vez eu consultava com uma nutricionista. E assim, algumas pessoas que não tem como você mentir: mãe, esposa e para mim nutricionista. Porque ela diz assim: você seguiu a dieta certinha essa semana? Eu disse: sim, segui tudo exatamente como você me disse. Então sobe na balança para mim. Então eu vou pegar essa fita aqui, eu vou te medir. Eu vou pegar aqui, eu vou medir a tua dobra. Meu amigo, não tem mentiroso que se sustente no consultório de uma nutricionista. Por quê? Assim é em toda a nossa vida. A boca pode dizer uma coisa, mas os sinais são outros. Você vai no médico e aí você diz assim, o médico diz para você: você está bem? Está tudo bem? Como é que você está? Como é que está a vida? Como é que está tudo bem? Não, doutor, está tudo bem, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Então, faz esses exames. Aí você vai lá, tira sangue, faz todos os seus exames e você só está sobrevivendo, porque pelos exames já era para estar morto. E aí a gente fica vivendo a vida assim. A gente finge que está tudo bem, para parecer que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. E por que Jesus diz que Ele é o caminho e Ele é a verdade? João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Posso te falar uma coisa, meu amigo? Se tem uma coisa que é libertador, é ouvir a verdade. É dolorido, às vezes é vergonhoso, às vezes é amedrontador, mas é libertador. Só sabe do que eu estou falando quem já participou de uma conversa onde você disse a verdade, a pessoa falou a verdade, você escutou a verdade, a pessoa escutou a verdade e saiu os dois dali limpos e leves. Agora, se a gente vai continuar errando, se a gente vai continuar pecando, é daqui para frente, mas a verdade, ela liberta. Você quer viver a pior vida que você pode viver? Viva uma vida de mentira, tentando ser quem você não é,
tentando parecer ser quem você não é, tentando ter o que você não tem, tentando fazer o que você não faz, tentando ir nos lugares onde você não pode, não tem como, uma hora a máscara cai. Agora, viver sendo quem você é libertador. Agora, porque essa é a minha verdade, então ela é a minha verdade e está tudo bem, esse é quem eu sou. Não. A mesma verdade que nos liberta é a mesma verdade que também nos faz entender o que a gente precisa mudar. Porque tem gente que fica assim, eu sou mentiroso, e eu já reconheci, cara, eu sou mentiroso, e é isso aí. Agora, se você descobriu, muda. Uma vez que nós conhecemos a verdade, a gente tem duas coisas para fazer. Ou a gente se convence da verdade que a gente descobriu e muda, ou se convencendo da verdade que a gente descobriu, a gente tenta mascarar. E aí começa a viver uma nova vida de mentira. Então, só tem uma coisa para fazer com a verdade: reconhecer e mudar. E Jesus diz que Ele é o caminho, mas Ele diz que Ele também é a verdade. A verdade que nos liberta. A verdade que nos faz viver aquilo que Deus tem para nós. Posso te falar uma coisa? Se você está vivendo numa prisão, você está vivendo numa mentira. Uma coisa que nos aprisiona, a religião. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer aquilo outro. E é o que Jesus fala para os fariseus: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles estão falando o certo, mas estão fazendo o errado. E não é exatamente isso que a religião faz. Eu tenho para mim uma coisa, que as pessoas que mais querem se parecer santas são as pessoas que mais são sujas. Por que parecer ser tão santo? Não, eu preciso usar isso, porque senão, se eu não usar isso, vai ferir a minha santidade. A tua santidade então diz respeito a um dogma, a uma doutrina, a uma religião. Para mim, a minha verdade tem que ser isso aqui. Se eu estou em casa, eu tenho que ser de verdade. Se eu estou na praia, eu tenho que ser de verdade. Se eu estou na academia, eu tenho que ser de verdade. Se eu estou na igreja, eu tenho que ser de verdade. Agora, se você entra em um lugar e nesse lugar você não pode ser quem você é, você está vivendo uma mentira. Eu entro na igreja e aí eu tenho que me transformar. Se transformar por quê? Quem que você está sendo lá fora? Eu entro no meu trabalho e aí eu tenho que me transformar. Se transformar por quê? Quem que você tem que ser no teu trabalho? Eu não estou falando aqui sobre nos contentarmos com o pecado. Eu estou falando sobre nós nos revoltarmos com o pecado a tal ponto de nos tornar intolerantes a tudo isso em qualquer lugar. Eu não posso fazer isso porque essa semana eu vou levar uma palavra. Na outra semana que você não vai levar a palavra, daí pode. Eu não posso fazer isso porque essa semana eu vou cantar. Na semana que não canta, pode. Todo mundo aqui já ouviu ou já fez isso, né? Essa semana eu vou jejuar, eu vou me consagrar ao Senhor, porque semana que vem eu vou viver algo poderoso. E quando não for viver? Esquece o Senhor, abandona o Senhor, não ora, não lê a Bíblia, não pede, não faz nada, só vive. Vida de mentira. E a gente fica vivendo assim, de mentira em mentira, de enganação em enganação. Mentimos para as pessoas mentem para mim e a gente só finge que está tudo bem. A verdade é libertadora. E se você não é livre, você está vivendo uma mentira. Se você precisa se maquiar, e eu não estou falando aqui sobre passar o blush, o corretivo e o... Por favor, faça isso, tá? Às vezes você fica muito mais bonita. A Bia às vezes fala assim, a gente nem vai fazer nada. Daí ela tá lá no banheiro se maquiando. Eu falo, amor, a gente não vai fazer nada. Por que tu está fazendo isso? Não, só para tirar essa cara de morta, né? Só para ficar em casa. Agora, tem muita gente que maqueia a vida e vive uma vida de mentira, quando o que Deus nos chama é para viver uma vida de verdade. E aí eu entro com você no terceiro e último ponto do que Jesus diz, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Consegue entender que essas três coisas sintetizam tudo em uma só? Porque se você está no caminho errado e vivendo uma mentira, não tem como ter vida. Viver uma mentira, não tem como viver. Andar no caminho errado, não tem como viver. E aí Jesus termina dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E entenda uma coisa, existir é diferente de viver. Existir é diferente de viver. E o que Jesus nos chama é para viver e não para existir.
Tem gente que está na terra existindo, e tem gente que está na terra vivendo. Viver é aproveitar a vida, é viver a vida com você, com quem você ama, com os seus. Agora, se tem uma coisa que o diabo tenta trabalhar e fazer, é para que a gente deixe de viver e passe a existir. O diabo não quer que a gente morra, porque quando nós estamos mortos, a gente não serve para mais nada. O que o diabo quer é que a gente viva uma vida sem propósito. E viver uma vida sem propósito não é viver, é existir. Tem aquela célebre frase do filme da Alice no País das Maravilhas que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, a Bíblia diz exatamente sobre isso. Sobre correr atrás do vento. E o que é correr atrás do vento? É não saber para onde ir. É não saber o lugar que quer chegar. É não saber o que quer conquistar. É não saber o que tem. É não viver. E Jesus termina dizendo que Ele é a vida. E é essa vida que Ele nos convida a viver. E é essa vida que Ele nos chama a viver. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é vida e vida em abundância. Para muita gente, o que é viver para ela, não é viver para a Bíblia. Para muita gente viver, cara, é sair, ir para festa, se drogar. Tudo isso é pintar um mundo que não é real. Porque no domingo de manhã, quando acorda e a vida real bate, o susto é grande. Viver é entender o que é de mentira, é entender o que é de verdade, é entender que às vezes eu estou no caminho errado, se conscientizar disso e ainda assim escolher viver. Fugindo da aparência do mal, seguindo o caminho que o Senhor tem para mim, e nesse lugar é onde nós encontramos vida. Porque muitas vezes para viver, a gente tenta maquiar uma vida que a gente não tem. Então, para eu viver, eu preciso ter o dinheiro que eu não consigo ter. Para eu viver, eu tenho que comprar o que eu não consigo comprar. Para eu viver, eu preciso ir em lugares onde eu não consigo ir. A vida é tão mais simples do que a gente imagina. E eu não estou pregando para você aqui uma teologia da miserabilidade. É só a teologia da Bíblia. Que Paulo diz: tendo tudo ou não tendo nada, podendo emprestar ou pedindo emprestado. É viver a vida que Deus me deu. Se o meu dinheiro pode me levar para uma viagem fora do país, ou se o meu dinheiro pode me levar ali na Beira-Rio, é a vida que o Senhor me deu e eu preciso aproveitar. Você sabe qual que é o grande problema da nossa vida? É que muitas vezes a gente espera ter para aproveitar. Muitas vezes a gente espera poder. Não, eu só vou aproveitar no dia que eu puder fazer uma viagem internacional. Eu só vou aproveitar no dia. Esses dias eu estava conversando com um amigo aqui na igreja e a gente estava falando sobre isso. Apareceu para mim um patrocinado no Instagram e ele estava comigo e eu mostrei para ele. O patrocinado era assim: venha para o Beto Carreiro, parcelas a partir de 10 vezes de R$300. Fiquei pensando, meu Deus, com uma parcela dessa eu vou no Beto Carreiro e consigo comer tudo que tem lá dentro ainda. Está aqui do lado. Mas para muitas pessoas, cara, é uma viagem completamente planejada e esquematizada e precisa economizar. Tem gente, por exemplo, que nunca foi na praia, nunca pisou na areia. E você está a o quê? 5 quilômetros? 7 quilômetros? No máximo 10, 15 quilômetros, independente do lugar de onde você está. Que dá para ir a pé. 1, 2 horinhas de caminhada, você chega na praia. Se você conseguir de carro, é 15 minutos. Se você conseguir de bicicleta, talvez 30. E ainda dá para ir apreciando a paisagem e aproveitando a segurança que a nossa cidade tem, comparada a muitas outras. Então o que é viver? Porque muitas vezes nós atrelamos viver ao que nós não temos. Eu vou viver no dia que eu tiver um carro e não precisar ir para a igreja na chuva. Eu vou viver no dia que eu tiver uma casa e não precisar mais pagar aluguel. Eu vou viver no dia que eu tiver uma esposa. Eu vou viver no dia que eu tiver um marido. Eu vou viver no dia que eu não fizer mais isso. Eu vou viver no dia que eu ganhar mais. Eu vou viver no dia que o limite do meu cartão de crédito for mais alto.
E aí a gente atrela a vida a coisas, quando a vida é uma pessoa. Eu sou a vida. Se você tem Jesus, é tudo o que você precisa para viver. E de tudo isso que eu te falei, um caminho, uma verdade e uma vida. Nada disso aqui está ligado a coisas e a ambientes. Tudo isso aqui se resume a uma única pessoa, Jesus. É dele que nós precisamos para ter um bom caminho, para saber a verdade e para viver a vida que ele tem para cada um de nós. E para terminar, eu quero sintetizar com você essa mensagem em 3 partes. Coloca aí para mim na tela. O mundo todo procura por isso aí: um caminho para seguir, uma verdade para acreditar e uma vida para preencher um vazio que todo mundo tem. E essas 3 coisas a gente encontra em um lugar só: em Jesus. E muitas vezes a gente fica procurando um caminho, a gente fica procurando uma verdade, a gente fica procurando uma vida que talvez não seja nossa, ou que talvez não seja para nós. E a vida que a gente de fato está vivendo é uma mentira. Já parou para pensar que muita gente se mete em muita encrenca procurando um caminho? A pessoa se mete com amigos errados, em ambientes errados, em lugares errados, procurando um caminho para seguir, uma tribo para chamar de sua, parceiros para chamar de seu, quando na verdade o caminho é uma pessoa, é Jesus. Muita gente fica procurando verdades. O que a ciência diz? O que as religiões falam? O que os pensadores pensam? O que as pessoas estão falando? Eu quero descobrir a verdade absoluta. A verdade absoluta é uma só, é Jesus. A ciência comprova, a história comprova, os estudiosos comprovam que é uma pessoa, é Jesus. Eu preciso de vida. A vida que às vezes eu encontro em uma noite de festa, em uma noite de balada. A vida que eu encontro em um baseado, em um copo de álcool. A vida que eu encontro em amigos que me traem. A vida que eu encontro em uma pulseira que me deixa entrar. A vida que eu encontro em um camarote. E a mesma vida que me dão é a vida que me levam. Quando a vida na verdade é uma pessoa, é Jesus. Seja um caminho, seja a verdade, seja a vida. Tudo isso se resume não a uma religião, não a uma doutrina, não a um lugar. Se resume em uma pessoa: Jesus. É uma verdade tão simples, mas tão profunda, que às vezes a gente tem dificuldade. Porque eu não sei se você já percebeu isso, mas parece que na vida, quanto mais simples as coisas, mais difíceis elas se tornam. Os nossos relacionamentos interpessoais são tão simples, mas às vezes parece que se tornam tão difíceis. Nosso relacionamento com Jesus é tão simples, mas parece que tem tanta dificuldade. Viver um caminho, uma verdade e uma vida é muito simples, se resume a Jesus. E é dele que nós precisamos, e é para ele que nós existimos, e é por ele que nós nos movemos. O caminho que Deus tem para você está em Jesus. A verdade que você procura está em Jesus. A vida que você quer viver está em Jesus. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente diz que é tudo sobre Jesus, não é o slogan da igreja, é uma verdade absoluta que a gente acredita. É tudo sobre Jesus.